Olá, estamos de volta a mais um Lição em Dose Dupla. Que bom que você está acompanhando conosco em nosso podcast Lição em Dose Dupla, nas nossas plataformas, mas também muita gente assistindo no YouTube da Associação Paulista Sudeste e também no Facebook. Cada semana um tema extraordinário. E neste trimestre estamos estudando um dos livros mais lindos e importantes da Bíblia, que é o livro de Isaías. É um livro que é o consolo para o povo de Deus, é um consolo, é esperança para nós. E nesta semana estamos aqui estudando a sexta lição, o sexto tema, o sexto episódio, que é um tema fantástico, brincando de Deus. E nós vamos dialogar, nós vamos conversar sobre esse tema. E sempre comigo, o pastor Wanderson Domingues, você já está aí, quem está assistindo, né? Pastor, tudo bem? Tudo bom, meu xará? Que bom estarmos juntos aqui novamente. Mais uma lição, hein? Estudarmos esta lição. Estou muito feliz porque a galera está compartilhando. Eu percebo que nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, eles pegam frases nossas dos convidados e postam, marcam a lição em dose dupla, marcam a lição. Legal. É uma bênção estar aqui. A gente tem que criar esse movimento. É um movimento de nós compartilharmos as ideias da lição, compartilhar uma frase, compartilhar um pensamento, uma aplicação prática para a nossa vida. Então, você que gosta de ouvir o podcast em casa, fazendo uma atividade no carro, promova para os amigos, né? Tem gente que gosta de ouvir, mas também tem um grande público das redes sociais, Facebook, vai compartilhando agora aí na sua página do Facebook, tem uma setinha embaixo aí, compartilha para que mais pessoas possam assistir. E você que está no YouTube já assistindo durante toda a semana, compartilhe também nas suas redes sociais, com seus contatos, o nosso programa. Xará, e de volta aqui, hein? De volta, o nosso companheiro, rapaz, nosso amigo. Que privilégio olha nosso, aqui, né? Temos o pastor Robson aqui conosco. Olha esse sorriso dele aí. Pastor Robson. Satisfação, pastor. Como é que você está, meu amigo? Eu estou bem, estou feliz, sabia, pastor? Feliz porque você está de volta aqui também, né? Se recuperando aí de um processo aí, está de volta, assumindo. Há 2 semanas atrás eu estive aqui só com o Xará, o outro Xará aqui, mas estar aqui outra vez eu me sinto privilegiado, viu? Que roda de papo abençoado. Prazer é nosso recebê-lo aqui, pastor. E estar em contato aqui com os nossos amigos que acompanham, seguem Lição em Dose Dupla. Olha, eu acho que eu vou mudar meu nome, hein? Vai ser Roverson agora. Aí nós vamos fazer lição em dose tripla aqui. Aí sim, dá tempo. Pastor Robson, que legal. Realmente eu tive que ficar ausente aí por uns dias, né? A gente também, nós não somos imunes às enfermidades, né? Nós não somos mas está recuperado, né? Recuperado, graças a Deus. A Covid passou, veio rápido ali, né? Sobreviveu a Covid, né, pastor? Opa! Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Robson também teve. O Xará não teve Covid. Ele ainda não, ele vai ser abençoado, será? Acho que não, tomara que não, né? Mas eu, graças a Deus, passei por isso daí com pouco trauma. Eu louvo a Deus por isso, né? Mas se pessoas sofrem até, alguns vão à morte, e a gente pede para que cada um tenha consciência nesse momento tão duro que a gente está vivendo, né? Para que cuide de si. E cuidando de si, está cuidando dos outros também. E a gente sempre tem orientado, né? Vou à igreja ou não vou? Né? A igreja é um lugar que eu percebo que há um cuidado especial. Por exemplo, quando nós chegamos, é o álcool em gel, né? As pessoas com máscara, todo um cuidado, isso é importante. A sua presença na igreja é bom demais. Eu quero fazer aqui um apelo para que você vá a sua igreja na Escola Sabatina, em sua unidade de ação da Escola Sabatina, pastor Robson. Bom demais. Posso ter uma partezinha em cima do que você está dizendo? Tão importante isso que você está colocando, pastor, porque às vezes a gente vai colocar todos os critérios possíveis para que nós não estejamos em um lugar num contexto da igreja. E para as outras atividades a gente acaba indo, porque a gente, em tese, precisa ir, né? Banco, supermercado, padaria e tal. Na igreja diz, não, mas olha e tal. Saiba que a gente pode estar na igreja com toda a segurança também. E temos nos preparado, especialmente para essa fase, né? Que é uma fase que nós já começamos a partir do dia 25, né, de janeiro, com as novas orientações do governo do estado e os municípios aqui também. Aqui no caso, né? específico para São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo, nós né? Temos aí outros estados que alguns já... Fora do país também, né? Alguns já estão em fases mais adiantadas, é claro, já quase que voltou ao normal, né? Mas, pastor...
pastores, né? Eu tenho dito o seguinte: a escola sabatina ela é o coração da igreja. Na verdade, eu estou reproduzindo aqui uma frase escrita por Ellen White. Tem duas frases muito impactantes sobre a escola sabatina, que ela diz o seguinte: a escola sabatina é o coração da igreja, e ela, de uma forma surpreendente, inspirada por Deus, diz o seguinte, que escola sabatina é um dos maiores meios para se ganhar pessoas para Cristo. Por que será? Você sabe que eu fiquei pensando durante muito tempo sobre esse pensamento. Eu tenho a impressão. É uma estrutura da igreja, um departamento da igreja, que é totalmente direcionado para o estudo da Bíblia. Esse é o primeiro ponto, né? Ele pode, até a gente recomenda que tenha uma ênfase social, de ajuntamento, a escola sabatina filial, enfim, mas o formato é o enriquecimento espiritual individual e coletivo. Né? Eu estudo para poder participar de um momento ali com os meus irmãos dentro de uma unidade. Né? Eu tenho dito, pastor Robson, que do ponto de vista do estudo da Bíblia, a escola sabatina é mais importante que o culto. Porque no culto, uma pessoa estuda, é importante também, não estou tirando a importância do culto, mas uma pessoa estuda, nós escutamos, aprendemos do estudo dele. Na escola sabatina, todos nós estudamos o mesmo tema, de forma sistemática, podemos discutir, na multidão de conselhos há sabedoria, todos podem participar, então há um envolvimento muito maior para as pessoas. É importante os dois, mas a escola sabatina é muito importante para o estudo da Bíblia. E além da questão cognitiva do ensino, e ele precisa ser um ensino transformador na escola sabatina, aplicável na vida diária, há também o ambiente propício para o discipulado, para o desenvolvimento do cristão na escola sabatina, para que ele não seja um indivíduo, um homem ou uma mulher passivo na adoração. Um cristão unitarista, né? Também, exato, né? Eu por mim mesmo, né? Mas ele é participativo tanto na igreja, mas ele é envolvido fora, no contexto viver como Jesus vivia, atendendo às necessidades do próximo e compartilhando o evangelho. A escola sabatina precisa preparar a igreja para isso, né? É um ambiente onde a classe pode, por exemplo, ter um projeto missionário, né? Como, por exemplo, ter um pequeno grupo. Eu acho que pode não. Fazer. Ela deve ter, né? Deve ter. Realizar uma Semana Santa, que daqui a pouco vai chegar, né? Ou seja, há um campo vasto para você trabalhar juntamente com a sua classe de escola sabatina. Mas vamos lá, nós vamos entrar no tema. Que tema fantástico, hein? Tema maravilhoso. Nós vamos tá conversar aí com o Isaías. pessoal. O livro é extraordinário, o tema da semana, apaixonante. Brincando de Deus. Eu vou pedir, Wanderson Domingues vai orar. Vamos orar? Por nós agora. Vamos pedir a bênção de Deus. Querido Pai, nós vamos abrir agora a Tua Palavra e estudar o tema do nosso guia de estudos, da lição da Escola Sabatina. Aos amigos que nos ouvem em casa, no trânsito, alguns viajando, trabalhando, não importa, nós pedimos uma bênção sobre eles também. Que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua vontade. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Amigos, o tema da nossa lição de número 6, então, fala sobre o tema geral aqui, né, da semana, brincando de Deus. Nós não nos surpreendemos de Isaías trazer esse tema no seu livro, porque brincar de Deus é um tema recorrente, mas um tema antigo nas Escrituras, aonde o próprio Isaías fala que isso começa lá no céu. É a protologia, né? É a protologia, o estudo das primeiras coisas, né? Começou lá no céu, se manifestou no Éden, se manifestou nas comunidades a partir do Éden e nos alcança aqui hoje. E eu até acho, pastor, desculpa até tomar frente aqui do Xará, ele estava para dizer alguma coisa, mas eu até acho que essa lição, brincando de Deus, poderia ser resumida uma única palavra que demonstra talvez a matiz ou a matriz do problema do pecado, que é o orgulho. Que é um tema que veremos durante a lição, né? Exatamente. O orgulho, ele é a força, ele é o motor que faz com que o ser humano se coloque no lugar de Deus, né? Não, eu não posso ter alguém acima de mim. Eu não posso ter alguém que cuide de todas as coisas. Eu não posso pensar na hipótese de um Criador. Isso é inconcebível. Ainda que existam evidências plausíveis. Eu estou dizendo aqui da ciência mesmo.
E aí a gente tem que lutar contra isso, porque o orgulho é que domina, né? Não nos faz submeter-nos, né, a alguma coisa. Essa famosa independência de Deus, né? Note que foi a primeira tentação a Cristo no deserto. Transforma com o seu poder pedra em pão. Jesus diz, eu vou depender da palavra de Deus. E o diabo diz, se torna independente dele. E a tentação do Éden. Olha, como Deus você vai ser. É aquilo que Satanás faz no céu. Eu subirei, eu exaltarei. 5 vezes Isaías, nós vamos ver essa expressão no hebraico, eu serei semelhante ao Altíssimo. Em outras Isso no palavras, capítulo 14, né? no capítulo 14. Que é uma coisa fantástica. O orgulho Expresso, me né? faz querer ser Deus da minha própria vida, porque quando eu reconheço como Criador e que tudo vem dele, eu me submeto a Ele. Então a lição tem muitas lições para nos ensinar. Vai ser muito bacana que a gente debater sobre tudo isso. A lição começa no capítulo 13 de Isaías. Nós estamos aí fazendo essa jornada num livro tão fantástico. E, amigos, capítulo 13 de Isaías, quem está ouvindo aí ou quem está acompanhando pelas redes sociais, assistindo o nosso programa, abra sua Bíblia, vai fazendo anotações também. E a lição da Escola Sabatina tem que ser baseada na palavra. Temos, né, nós aqui priorizamos isso, ler também textos. O capítulo 13 de Isaías é um capítulo assim, crucial para a amplitude da nossa compreensão de análises proféticas, porque é um capítulo que fala dos tempos do profeta, mas também esses capítulos 13, 14, veremos aí outros capítulos também, eles também conversam com o futuro. Há um link escatológico nesses capítulos. Mas veja, capítulo 13 aqui, fala sobre a sentença sobre várias nações. E começa com uma nação que parece que... Deixa eu ilustrar aqui para o pessoal entender. Imagina Isaías montando um quebra-cabeça. Então, ele tem ali as nações conhecidas do seu tempo, as nações poderosas, como a Síria, o próprio reino de Judá, nós temos o Egito e outras nações que vão aparecendo no cenário da sua época, mas, de repente, há uma nação que começa aqui no capítulo 13 que, aos olhos humanos, parece que ela não se encaixa tão bem nesse quebra-cabeça, mas Deus, no capítulo 13, entra com o tema falando de uma nação. Por que começa com Babilônia? Esse juízo... Posso abrir aqui? O livro de Isaías, ele é defendido, segundo alguns estudiosos, a autoria de algumas diferentes comunidades que teriam criado uma memória e juntado tudo isso numa peça literária só. Por quê? Há essas aparentes desconexões. Aparente, não que ela seja real. Mas o livro de Isaías ele é composto por unidades literárias sólidas, coesas, importantes, que não estão desconectadas das outras unidades literárias. Se a gente começa lá, no início, olhar o livro de Isaías, você tem acusação contra o povo de Deus, acusação contra as nações. Aí você chega no capítulo 6, Deus ele precisa de um representante, e ele chama Isaías, ele se levanta diante da glória, diz assim, eu irei. Aí ele sai para anunciar o juízo contra a nação da Síria, contra o povo que se levanta contra o povo de Deus. E aí ele começa a anunciar a vinda do Messias. Capítulo 9, ele anuncia a vinda do Messias. O capítulo 10, de novo, ele tem uma mensagem contra a Síria. Capítulo 11, ele fala especificamente de onde vem esse Messias, do rebento de Jessé. Aí, capítulo 12, tem que é o anterior a essa unidade literária. Tem um salmo, né? Você tem um salmo de exaltação a Deus. Da obra, da vindicação, do poder e autoridade que ele tem. E aí, o capítulo 13, aparentemente é desconexo, mas não. O que acontece? Na transição agora dessa unidade literária, você encontra Deus agora sendo mais específico na ação profética de acusação, de condenação. E por isso, Babilônia, por ser um poder que não é um poder simplesmente histórico, geográfico. Ele é um poder que tem contornos tipológicos. E o capítulo 13 e 14 já demonstra isso de forma muito clara. E por ser um poder constituído entre os homens, mas que tem contornos tipológicos ou escatológicos, agora a condenação que Deus trará para as nações deste mundo começa com a Babilônia. E esse fator tipológico de Babilônia, que é mais do que literal aqui no texto bíblico,
também ele tem um fio condutor lá em Gênesis capítulo 11, com Babel. Daqui a pouco nós vamos ver também sobre isso. E ela vai passando pela Bíblia até o livro do Apocalipse. É fantástico isso aí. E aí a riqueza do texto, antes de passar aqui para o Xará, que é o nosso doutor aqui, Imagina. a riqueza do texto é a seguinte: depois da exaltação do poder de Deus, vem agora a descrição do poder opositor, né? Que a Babilônia é esse poder opositor, que está, Satanás ele se esconde atrás desse poder para agir. Viu? Né? O nosso tempo corre rápido demais. Eu não sei, os meninos colocam ali, eu acho que eles colocam numa outra velocidade. Mas, Xará, dando uma sequência no tema, você percebeu que a linguagem, amigos, do capítulo 13, ela é forte demais. Por exemplo, o versículo 9 diz assim: eis que vem, estou lendo Isaías 13, 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Verso 11: castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Olha o verso 13 aqui. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. E aí vai descrevendo todo o capítulo. É uma linguagem muito forte, dá medo, pastor Wanderson. E a gente encontra aí essa expressão ira de Deus, ira do Senhor. Nós comentamos semana passada um pouquinho sobre esse tema ira, porque nós tentamos entender a ira de Deus baseado na nossa compreensão do nosso vocabulário do que seria a ira humana, e é diferente. Mas e essa linguagem tão forte aqui no capítulo 13? O apóstolo Paulo nos dá um conselho, né? Para nós irarmos, mas não pecarmos. Olha que interessante, né? Você pode irar e não pecar. Nós temos o costume muito, pastor Assunção, de antropoformizar Deus, não é? Pegar só questões humanas e dizer se o humano é assim, Deus deve ser assim, né? Então a gente se ira porque o time de futebol perde, a gente se ira porque não cumprimentaram a gente direito, a gente se ira porque o chefe foi, na nossa perspectiva, às vezes injusto e assim por diante. A ira de Deus era uma resposta às questões injustas. Deus não se ira por qualquer motivo. Deus, ele não é aqueles deuses como os deuses gentios, né, pastor Robson, que são vaidosos. O Deus bíblico não é um Deus vaidoso desta forma. Mas essa ira divina é uma resposta justa às questões injustas dos seres humanos, não é? Maquiavel dizia assim: quando que uma guerra é justa? Uma guerra é justa quando ela é necessária. Então, se eu pudesse parafrasear, eu diria: quando uma ira é justa? A ira é justa quando ela é necessária contra a injustiça. A ira, então, ela se concretiza, a ira de Deus se concretiza com juízos. O juízo de Deus sobre o mal. Deus não se alegra na morte do ímpio. A Bíblia, por diversas vezes, vai falar isso. Eu não me alegro na destruição do ímpio, eu é que sei o plano que tem ao seu respeito, vai dizer o profeta Jeremias também. Mas Deus precisa dar uma resposta à iniquidade, aquilo que é contrário ao mundo que Ele criou e que, infelizmente, pela liberdade que existe no universo, ela veio a se tornar um ato, não é, existente. Então, qual que é a resposta maior de Deus à violência praticada neste mundo? A resposta maior de Deus é o seu ato de juízo para destruir a maldade. As pessoas dizem: mas Deus parece injusto por destruir Babilônia. Se nós formos olhar a sequência da sua leitura, no verso 18, diz que Ele vai matar jovens, não vai se compadecer dos recém-nascidos. Mas quando nós olhamos Deus praticando a justiça contra a Babilônia, contra a Síria, contra o próprio Egito, contra os cananitas, nós nos esquecemos de que essas nações violentavam mulheres, de que essas nações elas prostituíam crianças, de que essas nações matavam outras nações injustamente. Nós nos esquecemos do que eles faziam e queremos que Deus fique silente contra tudo isso. E mencionamos até na semana passada que antes de destruí-los, Deus tentou salvá-los de todas as formas. Então esta justiça divina, este juízo divino, na verdade é o quê? É a salvação para dar fim a essa sequência de um mal que parece não ter mais fim. É fantástico, porque o capítulo 13 apresenta esse contexto geral de um juízo, uma sentença contra as nações, mas de repente ela se torna também específica, pastor Robson, com relação à Babilônia. Você já vinha falando de Babilônia aqui, e agora o profeta, ele toca nesse ponto. Mesmo Babilônia ainda não seja aquele reino grandioso. Perceba que nós estamos aqui no tempo, Isaías foi escrito em 700,
ele está aí no mínimo quase 100 anos condenando pecados específicos, ele está condenando ações que ainda não aconteceram. Aqui está destacando a onisciência de Deus. Mas por que é tudo isso mencionado previamente na perspectiva de Isaías? Por que Babilônia se torna objeto da ira de Deus? É por uma questão simples apresentada no nosso guia na segunda-feira. A decadência desse povo. Veja, os efeitos dessa decadência são vistos quando você tem a violação da integridade sexual das pessoas, mulheres, crianças e idosos, enfim, a violação dos direitos sociais e tudo mais. Só que esse não é o ponto apresentado por Deus através do profeta. Isso não é o big deal, não é a grande questão. A grande questão é o que está por detrás disso, é a verdadeira causa, não esse efeito evidente. E qual que é a grande causa? É aquilo que nós comentávamos, o orgulho, né? A Babilônia é o poder que se coloca no lugar de Deus. E o guia traz, assim, de uma maneira muito sábia, Daniel capítulo 5, mostrando o fim da Babilônia. Por que Babilônia vai ser destruída por Deus? Por uma razão assim que pode ser observada num ato descrito com bastante simplicidade, mas com muita profundidade contextual teológica, que é Babilônia se valer dos cálices sagrados para os seus fins seculares profanos. É se colocar no lugar de Deus. Por isso que ela se torna objeto da ira de Deus. E aí você vê na leitura aqui do transcurso do livro do profeta Isaías, todas as nações que vêm... São 10 nações, né? São 10 nações. Todas essas daí que vêm... 10 nações que Deus... elas vêm na esteira, elas vêm na estrada, vêm no trilho de Babilônia. Elas vêm cometendo esses mesmos pecados. Seguem o mesmo caminho, né? O trilho do bezerro. Exatamente. Ali, E por isso será o mesmo. Por isso que Babilônia é a grande figura apresentada por Isaías da ira, do juízo divino. E tem mais uma questão aqui, que eu até vou levantar a bola aqui para alguém de vocês comentar, que é o capítulo 14. Não é só o sistema, mas é quem comanda esse sistema. E o capítulo 14 ele vai trazer, né? Quem seria esse? É só importante destacarmos aqui para os nossos amigos, porque o pastor Robson comentou muito bem, não é? Sobre Babilônia como um protótipo do que aconteceria. Alguns críticos de Isaías dizem que aqui foi um outro Isaías que escreveu, uma outra comunidade, está desconexo, vai voltar a falar de Ciro depois, mas o pastor colocou muito bem que Babilônia é um exemplo para o que iria acontecer às nações e escatológico também no tempo do fim, não é? Mas há algo interessante na história, porque os reis babilônicos, os reis assírios, eles dominaram a Babilônia. Isso foi constantemente, né? Tiglat-Pileser, eles dominaram, não é, a Babilônia, e Babilônia era uma espécie de exemplo cultural para eles. Muitos reis sírios e assírios eram chamados de reis da Babilônia. O próprio Tiglat-Pileser é chamado de Pu, o grande rei Pu, na Babilônia. Então, eles, embora sejam reis da Síria, eles são reis da Babilônia culturais. É como quando Roma domina o Império Macedônico. Ela domina belicamente, mas a Grécia, o Império Greco-Macedônico, domina culturalmente Roma. Então, o exemplo de Isaías é muito interessante, porque Deus é pontualmente espiritual, escatológico, mas histórico. Porque ele está dando um detalhe de que esses reis são culturalmente vencidos pela Babilônia, que vai se tornar, uns 40 anos depois de Isaías, com Nabopolassar, não é? Uma grande nação depois. É interessante. Nós temos aqui, eu tenho um comentário da lição, e o autor, no comentário, ele coloca alguns pensamentos dentro da questão teológica sobre o juízo. A gente tem conversado sobre isso aqui. Por exemplo, ele fala o seguinte, a expressão dia do Senhor, que é uma expressão que fala sobre o juízo de Deus, ele diz o seguinte: dia do Senhor, juízo, é um dia de restauração. É um dia de restauração. Muitas pessoas têm dificuldades em entender um Deus que age dessa forma. São as pessoas que romantizam Deus, né? Só vê Deus assim, Deus ele não... Jamais ele fará uma coisa dessa com o ser humano. Mas não é... Você colocou, né, pastor Robson? O problema é o pecado. O pecado e os efeitos do pecado. Então ele coloca aqui, o dia do Senhor, juízo, dia de restauração. O dia do Senhor, juízo, um dia de destruição. O dia de juízo é uma iniciativa divina. Então, Deus tomando iniciativa, não o homem. Não é o homem que pede, não é o homem que inicia esse processo, mas é o próprio Deus. Ele coloca aqui também que o dia do juízo, ele é um dia iminente, ou seja, ele chega, e às vezes ele chega rápido, né? Nós conseguimos
vê isso na história. E por último ele diz o seguinte, que o dia do juízo é também um dia de acerto de contas. Pastor Wanderson, sobre essa questão da temática do juízo, a gente pode observá-la no início dessa unidade literária, né? Do capítulo 13 até o capítulo 27, que é o fechamento dessa unidade literária que a lição traz. E uma pena que nós não vamos conseguir explorar com bastante profundidade o Apocalipse de Isaías, que é o fechamento dessa unidade literária, do capítulo 24 ao 27, onde o juízo ele é estudado nas suas dimensões sociológicas, políticas, religiosas e especialmente escatológica. E vai terminar com Sião, né, pastor? Exatamente. Vai terminar com Sião. O dia do juízo, vamos pensar aqui do ponto de vista do direito. Se você é inocente, lógico que do ponto de vista teológico, só somos inocentes pelo sangue do Cordeiro. Mas se você está sendo acusado de algo e você é inocente, o dia do juízo é algo bom. Porque você vai ter o dia da libertação, o dia da liberdade. As evidências se tornam claras, né? O dia da salvação. Tudo vai ser posto às claras ali. Então, o dia do juízo ele é importante para aqueles que se justificaram no sangue do Cordeiro também. É importante que Deus traga juízo para o caráter dele, para o caráter do mal e para o caráter daqueles que aceitaram o seu exemplo de salvação, a sua graça. E a imagem do capítulo 24, né? A partir ali, que está na lição de quinta-feira, né? Mas a imagem do capítulo 24 de Isaías é exatamente isso, né? No verso ali 23, perante os seus anciãos haverá glória. Ou seja, a cena é de uma corte de juízo, os anciãos ali funcionando como reguladores desse juízo, diante deles haverá glória, ou seja, haverá restauração, haverá da parte de Deus a vindicação, o juízo vai ser, para o justo, um momento de alegria. Agora, quem vai diante do juiz devendo, aí a sensação dele não é nem um pouco parecida com essa. Né? Voltando no início da lição, falando sobre brincar de ser Deus, falando sobre soberba, exaltação do coração, nós chegamos no capítulo 14, e falando sobre a queda do rei do monte. Esse é um problema do ser humano, como a gente já comentou aqui. O ser humano brincando, tentando ser Deus. Por exemplo, Nabucodonosor, a gente consegue perceber esse desejo, né? De se colocar no lugar de Deus, e de repente nós encontramos no capítulo 14 um texto, uma porção de versos aqui, que eles são muito conhecidos. E como é que a gente pode entender, por exemplo, dos versos 12, Isaías 14, dos versos 12 ao versículo 14, né, que são os versos que mais utilizamos. Como é que a gente entende esses versos, fazendo uma conexão com Babilônia literal, mas aqui tem uma outra explicação para a gente entender quem é este indivíduo aqui, que a palavra nos apresenta. Pastor, o texto aqui, primariamente, ele fala da queda do altivo rei da Babilônia, não é? Já falamos da glória da Babilônia. Você quer ler o texto aí, Xará? Capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. A minha versão aqui é um pouco mais atual, né? E você dizia assim: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, acima das estrelas, eu me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Gostou dessa minha versão aqui, pastor Robson? Eu gostei. Essa é a nova versão Almeida, revista atualizada, né? A nova versão. É a nova versão. Então, veja, embora essa profecia ela se aplique primariamente ao altivo rei da Babilônia, nós vamos ver diversos exemplos, especialmente em Nabucodonosor, do grande orgulho. Daniel diz: o teu reino vai ser só a cabeça de ouro, no capítulo 2 e 3. Aí no 3 ele vai fazer uma estátua inteira de ouro. No capítulo 4 ele vai ter que ser cortado com uma árvore para aprender a ser humilde. Mas os reis, eles representavam, em muitas culturas, eles eram os próprios representantes de Deus diante do povo. E você vê um orgulho maior, porque quando eu fujo de Deus, quando eu fujo do exemplo divino, eu estou indo do lado do inimigo. E o maior exemplo disso, o autor diz, do nosso guia de estudos, é o próprio Satanás. Só que alguns críticos dizem assim, pastor Robson, esse texto aqui não se aplica a Satanás, que usam estudos bíblicos por aí, como o texto de Ezequiel 28 também: tu eras o querubim, cobridor da guarda, no meio do brilho das pedras andavas, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em ti. Eles dizem que esses textos não se aplicam. Um é o rei de Tiro, né, de Sidom, o outro aqui é o rei da Babilônia. Mas quando nós vamos para Lucas 10, e eu queria conduzir os amigos que estão aí nos ouvindo lá, vou pedir para o pastor Robson ler para nós. Claro. Lucas capítulo 10,
especialmente os versículos 17 e 18, pastor, por favor. Eu vou ler numa outra versão, né? Ok. Versículos... Repete, Lucas 10. Lucas capítulo 10, versos 17 e 18. Ok, diz assim a minha versão. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha que interessante. Aí, se nós usarmos o texto de Apocalipse 12, verso 7, não é? Aonde diz que o diabo foi atirado com seus anjos, juntarmos com esse texto de Lucas 10, em especial para mim que é chave, e pegarmos os textos de Ezequiel 28, e especialmente do nosso guia de estudos de Isaías 14, aonde o diabo é altivo e ele será, porque o texto eu não li todo, mas ele será lançado, não é? Ele será debilitado. Nós pegamos a raiz da palavra diabo, que muitos têm medo até de falar. São duas raízes gregas. Dia, que é uma preposição que rege o caso genitivo, que significa de desde, ideia de saída, e ekbalo, que é lançar. Então, o que é o diabo, o diabalo? Aquele que foi lançado, aquele que foi jogado. E tanto o texto de Isaías, quanto o texto de Ezequiel, quanto o texto de Lucas, que ele diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Antes da encarnação, Jesus está dizendo: eu vi Satanás cair do céu. Tudo bem que esse texto pode ser também um texto profético escatológico da vitória final. E você junta com o Apocalipse também, que está falando do contexto da cruz, mas está dizendo que de alguma forma Satanás é lançado, é expulso o tempo todo. Nós entendemos que a aplicação do texto vai além do rei da Babilônia, vai além do rei de Tiro, no caso de Ezequiel. Ele tem que ver com o próprio diabo, que começa com o orgulho de ser Deus, que passa para Adão e Eva dizendo como Deus vocês vão ser, que no Jardim do Éden tenta falar para Jesus: seja o Deus da tua própria vida, não se submeta à vontade de Deus, e isso depois vai se transferir a nós, se nós não nos submetermos. Eu vejo uma advertência, uma prédica aqui rápida em cima do que disse o pastor Wanderson. Eu vejo uma advertência porque há uma tendência contemporânea de acusação dos sistemas totalitários de poder, envolvidos até mesmo com a ótica do capitalismo e tudo mais. Só que o que nós estamos lendo aqui é que o orgulho, a prevalência, a preponderância, ela também é tipificada não só num extrato de poder, como, por exemplo, um poder estabelecido, mas... Para você ser lançado, você tem que se exaltar. Então, a exaltação, ela aconteceria dentro da matriz do problema, que é o pecado. Todo ser humano poderia ser como o diabo. Ele poderia se exaltar. Ele não precisa ter poder, ele não precisa ter nada. Ele querer se colocar acima de Deus, acima da norma divina. E é dentro disso que nós precisamos... Pastores, eu posso ler para vocês aqui, para os nossos amigos, um texto de C.S. Lewis sobre isso que o pastor está falando, que a gente comentou, que para mim vai assim no cerne da questão. C.S. Lewis fala, eu vou resumir porque o texto é muito longo, que a gente fala de muitos pecados, não é? Vícios, prostituição, assassinato. Ele diz: não, tudo isso está embebido num único vício, num único pecado, né? Vícios e virtudes de Aristóteles ali, né? Num único pecado. E aí ele diz assim: qual é esse vício? É o orgulho. Esse é o grande pecado, ele diz. E aí ele diz assim: se você está menosprezando isso, não se esqueça que o orgulho foi quem converteu o diabo em diabo. Olha que coisa interessante. O orgulho leva o ser humano a todos os outros pecados. A todos os outros. E ele diz, e esta é sem dúvida um estado diante de Deus na mente. Se você acha que isso é um exagero, se considera assim, é melhor você pensar o seguinte: quanto mais orgulho você tiver, mais você ficará irritado quando as pessoas te menosprezarem, mais você ficará irritado quando a sua vontade não for cumprida, quando a religião não for da sua vontade, do seu jeito, para o seu próprio benefício. Quanto mais você ser assim, mais você está se transformando em diabo, como o orgulho transformou o diabo no próprio diabo. Porque na verdade, não baseado nisso, não é a busca, olha que interessante, não é a busca em ser Deus, mas é a busca em ser como o diabo. Exatamente. Alguém que não pode ser tocado, não pode ser ferido. E esse é um contexto que a gente tem que explorar na lição dessa semana. Porque o problema não está com o poder constituído, está com o ser humano individualmente também. O pastor Robson, por exemplo, nós estamos vendo aí uma grande preocupação, um grande movimento, até dentro do contexto religioso, colocando que o problema hoje do ser humano são os problemas sociais. Os pecados sociais. Os pecados sociais, a questão de grupos, né? A gente tem visto tanto hoje os grupos, né? Os movimentos de classes.
E às vezes a ênfase na condenação dos profetas bíblicos, que está correto a gente ter essa sensibilidade de ver os profetas quando eles condenaram as injustiças sociais. Mas num outro patamar mais elevado é quando Deus levanta o profeta para condenar o pecado. Tanto porque, veja, a gente no fala, seu aspecto moral, a gente tanto fala de... assim, a sociedade muito fala de elite, às vezes na Bíblia muitos dizem, está vendo? A elite de Israel, de Judá, oprimia os pobres, vamos dizer assim. Aqui, o profeta aparece, no caso Deus, né? Deus aparece aqui condenando o pecado, mas o pecado de todos. Isso é muito superior a essas questões que às vezes a gente fica dialogando aí. Por que isso é superior? Pelo seguinte, o que nós estamos encontrando no capítulo 14 é uma condenação divina, não ao efeito do pecado, que seria a injustiça social. E outros atos de pecados, né? Ou as manifestações visíveis de pecado, né? Como a opressão, as minorias, enfim. Mas aqui, o tópico que traz a advertência do profeta, a advertência divina, é o princípio que está por detrás da ação de Satanás, que estava também governando ou moldando a estrutura de poder da Babilônia, e que muitas vezes vai chegar nos nossos dias de uma forma muito parecida. A gente pode querer condenar as instituições que existem, eu não estou falando só das religiosas agora, como sendo aquelas opressoras, envaidecidas, mas o ser humano também é afetado desse mal, individualmente. E aqui no capítulo 14 há uma declaração de Deus de que ele vai destruir, a começar pelo sistema, mas a chegar também no indivíduo que se posicione nessa perspectiva. Robson, Interessante. eu tenho participado da academia como aluno e como professor, você sabe, você é meu amigo. Eu tenho visto uma perseguição àqueles que não cedem a esse tipo de justiça social. E essas pessoas criam espécies de messias terrenos, seja ele mais de direita ou mais de esquerda em especial, para guiar o mundo àquilo que eles acham ideal. O mal do mundo não é o capitalismo selvagem, embora ele tenha todos os seus defeitos. E com isso eu não estou exaltando aqui o socialismo ou o comunismo, porque na minha visão teológica e sociológica, toda a filosofia humana tem seus problemas. Por isso que eu prefiro o discurso do Cristo, sempre o do Cristo, nem da direita, nem da esquerda. Ora, o meu discurso pode se parecer, de repente, mais com o da direita. Ora, pode se parecer mais com a da esquerda. Mas o meu discurso é de Jesus, é bíblico. E o que Jesus condena, o que o profeta Isaías, chamado por Jesus, pelo próprio Deus, condena, não é essa injustiça social. Ele passa por ela, mas ela não é o fim, ela é o meio. O problema maior é o pecado humano, é o orgulho humano. Não importa a filosofia, não importa o líder, não importa qual seja a classe que eu lute, se eu não mostrar que o pecado é pecado, isso é um grande problema. E nós conversávamos há pouco sobre isso ainda. Veja, a sociedade moderna que quer só essa justiça social tende a despecaminizar o pecado. Eu criei uma nova neologismo aqui, né? E o que eu tento fazer com isso? Não, aquele presidente roubou, mas não roubou tanto assim, rouba mais faz. Você tinha usado uma outra expressão que você não vai falar aqui, né? Eu não posso, porque senão eu posso perder o emprego aqui, né? Mas, enfim, eles tentam deixar a porcaria não tão porcaria assim, não é? E quando eu vou para a Bíblia, porcaria é porcaria, pecado é pecado. E embora Deus, ele olhe para um pecador como Davi fez muita porcaria na vida, muita coisa errada fez, mas ele admitiu, ele disse, Senhor, pecado é pecado, e eu preciso do teu perdão. Viu? Então, pastor, a grande questão aqui é que o profeta passa pela justiça social, mas ele quer tratar do maior mal. Qual é o maior mal? Orgulho, a vaidade. É o orgulho, a vaidade, que é a origem do pecado. Até porque, historicamente falando, os governos terrenos, independente das ideologias, eles têm essa tendência forte do orgulho e a busca do ser humano de ser Deus. Vamos citar um exemplo. Como é que a gente pode entender, no contexto de hoje, os deuses modernos? Então, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa hoje, que ela... Quando eu tiro Deus da jogada, e eu começo a determinar as coisas para mim sem a premissa da palavra e de Deus, por exemplo, eu determino o meu sexo, por exemplo. Vamos trazer um tema polêmico aqui, mas não vamos entrar nele. Mas quando a pessoa quer dizer, quando a pessoa diz assim, eu vou definir qual é o meu sexo.
ela está se posicionando no lugar de Deus, porque Deus no Éden, de forma clara, a Bíblia diz assim, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus. Mas quando eu quero decidir isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. É interessante como o ser humano, ele tenta se colocar no lugar de Deus. Pastor, ele tenta ser Deus. Posso falar uma coisinha sobre isso? Não sei como é que está o nosso tempo aqui. A gente está acabando já. Ok. Então, só rapidinho aqui sobre esse assunto. Correr aqui pro final. Por que o destaque da lição é Babilônia, é o juízo contra a Babilônia, a ira contra a Babilônia, e lá no final, no nosso guia na quinta-feira, falando sobre o Apocalipse de Isaías, esses 4 capítulos aí, Babilônia entra nessa perspectiva. Por quê? Porque é o seguinte, aquilo que começou de uma maneira mais evidente num domínio de político, histórico, geográfico, isso daí se estenderia ao longo do tempo e na perspectiva apocalíptica de Isaías, isso ganharia contornos exacerbados nos últimos instantes da história humana. Então, isso que você está colocando aí é simplesmente um pequeno efeito de uma grande demanda que existe hoje do ser humano por tentar não aceitar o domínio de Deus, por tentar se colocar acima de Deus, por tentar ditar o que ele acha que é certo. Então, Isaías 24, 25, 26, 27 apenas vão demonstrar escatologicamente a realidade nossa presente aqui. Algo que começou intensamente com Babilônia histórica e ia alcançar os nossos dias com grande força, e obrigando as pessoas a se inclinarem, a se curvarem diante dessa determinação. Amigos, eu quero entrar com vocês aqui Pastor Assunção, no contexto... Você me permite fazer um apelo aqui aos teólogos e pregadores que estão nos ouvindo? Falem sobre justiça social. Falem sobre as classes minoritárias que sofrem. Defendam elas. Deus nos levantou para isso também. Mas não se esqueçam, pelo amor de tudo que é mais sagrado, o grande mal deste mundo é o pecado. E por isso Jesus veio à Terra. Por isso ele morreu. Por isso existe juízo e salvação. Porque o mal não é a cor, o mal não é Isso é o efeito, sexo, isso é efeito. mas é o pecado. O pecado é a causa. O pecado é o problema. É a causa, não é o efeito, ele é a causa, né, de todas as coisas. Agora, a gente precisa ir para o final, a lição também, o nosso guia, ele traz o significado, já que estamos falando tanto, o profeta fala de Babilônia aqui, porque tem esse fio condutor escatológico, o tempo do fim, Babilônia é um tempo do fim, que ela também será destruída. A lição, ela traz o conceito, a palavra Babilônia, que começa em Gênesis, Babel, Com a Torre de Babel, né? aparece aqui nos profetas, aparece no livro do Apocalipse, e para a gente entender, né, o que significa a palavra Babilônia. Quando a gente entende a expressão Babilônia, amplia Existe também o nosso um conhecimento senso aqui. comum, pastor, mas existe a semântica da palavra. No senso comum, Babilônia é confusão. Só que esse é já um transcurso final da semântica. Mas a origem, a essência do acadiano significa o quê? Portal dos deuses. Que é interessante a gente entender isso. Portal dos deuses. Ou seja, qual que é a essência? Por que Portal dos Deuses? Isso daí você volta, é Babel, né? Eles colocando o portal do céu, ou você se acessando o lugar dos deuses. Que era a ideia na Torre de Babel. Exatamente, dali que Era um dos propósitos. Eles né? querem atingir o céu. Os Atingir o zigurates. céu. Os zigurates normalmente prefiguravam isso. E no topo dos zigurates tinha um santuário, né? E isso é curioso porque desde esse Migdol Bavel, desse portal da torre, portal dos deuses para atingir o céu, quanto mais alto, maior a imponência desse deus, você vai parar em Babilônia e ela tinha as mais diversas espécies de deuses. E como é que se resumia a contagem de todos os deuses? Se resumia com 60, com 6 e os 600. com 600. E que você vai ter 666, 666, que é o número escatológico final que luta contra Deus. Exatamente. Que é a totalidade Dos deuses, dos totalidade deuses de que ação. se levantam contra Deus. Por isso, Babilônia, a gente não está fazendo uma análise filológica aqui, estamos fazendo uma análise semântica. Babilônia significa, a ideia central por detrás é alguém se colocar no lugar de Deus, ou buscar esse status. E aí tem um outro detalhe, porque à luz de Gênesis 11, o ser humano constrói essa porta dos deuses. Então, de certa forma, nós podemos compreender a tentativa do ser humano de encontrar por ele mesmo esta porta e a salvação.
Mas aí, Pastor Robson, você pode ler Gênesis 28, 17? Vamos lá. Aqui é o nascedouro, Para a gente fazer aqui uma é o nascedouro, né? Uma comparação entre... Você foi buscar um episódio fantástico aqui de Jacó. Porque isso aqui é maravilhoso a gente entender. Gênesis 28, 17. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus e a porta dos céus. O momento aqui do despertamento de Jacó, para entender que a pedra que ele estava ali, na verdade, funcionava como uma hierofania, né, pastor? Uma manifestação do sagrado, que era o adentramento do espaço divino. A porta do céu, a porta onde os deuses se manifestam. Ele fala da casa de Deus e porta dos céus, né, Jacó aqui. E agora tem um outro fator para a gente comparar. É possível comparar esse texto de Gênesis 28, a casa de Deus, o lugar que ele se encontrava ali, pela presença de Deus, a visão que ele tem da escada, os anjos, e essa escada conectando o céu com a terra, com a porta dos céus, os zigurates, conectando a terra com o céu. Há um paralelo para a gente entender as duas coisas aqui. Me parece que eles seguem caminhos diferentes. Que isso tem uma aplicação teológica, uma ideia teológica, mas também uma aplicação espiritual. Curioso isso. O pastor Wanderson Domingues. O que nós vemos dessa riqueza do texto aqui, meus amigos, é impressionante. Primeiro, você tem um povo altivo e orgulhoso, que acaba de passar por um dilúvio, mas quer continuar na sua vida de pecado, né? Os descendentes daqueles que sobrevivem ao dilúvio, não é? De uma parte deles, eles dizem, nós vamos continuar fazendo nossa vontade, não a de Deus, e pode ocorrer que Deus destrua de novo, e Deus já havia prometido que não iria fazer com água novamente. Ou seja, descrença, né? Descrença nos sinais, não creem numa aliança, e aí eles invocam algo grandioso para dizer, bom, então, se Deus tiver que destruir a terra, vai ter que destruir até onde ele mora, que nós vamos chegar até o céu. Nós vamos nos elevar a ele. Agora você tem em Gênesis, na passagem de Jacó que vocês mencionaram, 28, você tem um Jacó fugindo, humilhado, com a incerteza do futuro, e ele não tem um amontoado de pedras, de betumes, ele tem uma única pedra. E é ali que Deus se manifesta. Enquanto o homem quer subir, Deus desce até Jacó. Que é o refúgio dele no momento da fuga, né? Ele vira a base para Jacó. Porque esse aspecto de Deus descer mostra a ação de Deus em salvar. Ou seja, o homem ele não precisa subir, porque de fato Deus vai descer. E aqui você tem processos análogos. E aí você desculpa só um pouquinho. Aí você fala que o homem não precisa subir, né? A gente leu aqui no texto que a tendência sempre do diabo foi o quê? Ele cai, mas ele queria subir. Eu quero subir acima. Eu quero subir acima. Porque o pecado, voltando aqui à essência, à causa, né, motriz, o pecado, o que ele faz? Ele produz engrandecimento. Esse é o processo. Um processo análogo a esse é a graça. O que a graça faz? Ela produz a descida, ela produz a humilhação de Deus. Enquanto o pecado quer fazer da criatura o Criador, a graça faz do Criador a criatura. Né? Robson, enquanto um está dizendo, eu subirei e me exaltarei, serei Deus, em Filipenses 2,5 diz, ele subsistindo em forma de Deus, e assumiu a forma de servo. E assumiu a forma de servo. Você tem João 13:5, Jesus lavando os pés dos discípulos, ele desce. Você tem Mateus 11:29, a humildade de Jesus. A grande verdade é o seguinte, o pecado traz descontentamento, ou seja, a criatura não aceita o que ela quer ser mais. E a graça também traz uma mudança de status. O pecado muda a posição do ser humano, né? E a graça também muda a posição, não do ser humano, mas de Deus. O que a graça faz? Deus é Deus, mas ele se torna homem. E aí, pastor, eu queria... Se torna homem para vir entre nós. A graça não só muda a posição do homem, porque coloca o homem de joelhos diante do verdadeiro Deus, mas a graça muda a posição de Deus. E o pecado, ela também muda a posição, entre aspas, do diabo, entre aspas, porque... Ele se exalta, né? Ele se exalta, mas ao mesmo tempo ele é o que é. Ele é o diabo, ele é o ser caído, ele é o ser que perdeu a sua glória, perdeu o seu poder. É lindo demais. O autor da lição, eu vou ler para vocês aqui, aí nós vamos concluir em 2 minutinhos depois. Olha só, ele diz o seguinte, que toda religião verdadeira tem por base o humilde modelo de Betel. Toda religião verdadeira. Não é placa de igreja. Ele está dizendo toda religião verdadeira tem como modelo Betel. É Deus.
vindo ao encontro do homem. Aí ele complementa assim, ó, o texto de Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Aí ele diz assim, toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo secular, está apoiado no orgulho do modelo de Babilônia. Que é a exaltação. E aí, pastor, eu vou deixar as minhas últimas palavras aqui me valendo do final do texto do Lewis que eu mencionei. Depois eu passo para o pastor Robson, que eu sei que o tempo que vai concluir. A gente conclui aqui falando sobre... a gente tem que concluir falando de vitória, que é a nossa lição, em 2 minutos, a vitória final de Sião. Mas em cima disso que você falou do modelo de Betel, Lewis ele diz assim, ó, em Deus, ele estava falando do orgulho que transformou o diabo em diabo. Em Deus encontramos alguém que em todos os sentidos é imensamente superior a nós. Reconhecê-lo significa deixar de lado o orgulho. Agora, olha só, pastor Robson. Só poderemos conhecer a Deus se somente reconhecermos que nós não somos nada diante dele. Enquanto nós mantivermos o orgulho em nós, não poderemos conhecer Deus. O orgulho sempre se acha, porque ele sempre vai olhar as pessoas de alto para baixo. E toda vez que eu estou olhando os outros de alto a baixo, eu esqueço de olhar quem está acima de mim, Deus. E aí ele diz assim, isso nos conduz a uma pergunta espetacular. Como é que existem pessoas que são tão orgulhosas e dizem acreditar em Deus e serem cristãs como exemplo de todos? No seu orgulho íntimo. Tanto esconder o orgulho, mas se dizem cristãs e são extremamente orgulhosas. Ele diz a única resposta é que elas estão adorando a um Deus imaginário, um Deus falso. E ele conclui, se você achar que sua vida religiosa está fazendo você se sentir bom, e sobretudo que você é melhor do que os outros, eu acho que você está sendo manipulado pelo diabo para ter o mesmo orgulho que ele teve. A prova real de se estar na presença de Deus é de que você vai se esquecer de você mesmo e tratar os outros como Deus trata você. E aí eu volto, pastor Assunção, ao início da lição, parafraseando o autor, quando ele conta a história da mulher que estava diante do espelho, não é? E ela disse que ela pecou porque estava admirando a beleza. Ele disse, você não pecou, foi só impressão. Quando você achar que você é bom demais, tiver a impressão que você é bom demais, dizia o doutor Amin Rodor, é só impressão. É só fantástico, viu, Xará? Pastor Robson, eu queria que você terminasse com o verso da semana. Ok. Isaías 25:9. Vou ler aqui. Aqui a gente não necessariamente tem que ler o verso no final, no início, né? Eu quero ler, se você me permite, pastor, mediante aqui uma colocação, né? O capítulo 25, o capítulo 24 apresenta a ideia do juízo e o capítulo 25 apresenta a ação de Deus diante do juízo. E qual que é a grande ação de Deus diante do juízo? É destruir a maldição do pecado. Essa é a ação de Deus. Destruir a maldição do pecado. E aí que está. Hoje, eu percebo que as pessoas, elas se colocaram nesse lugar de Deus. O ser humano se tornou um instrumento de destruição, ou aquele que promove a destruição da maldição do pecado. Se o pecado promove injustiça social, nós vamos destruir a maldição do pecado. Vamos nós construir a justiça social. E aqui é uma exaltação da obra de Deus. Ele vai destruir. E o que ele vai fazer? O capítulo 8, 25, o verso 8... E o verso 7 diz que ele vai destruir a maior de todas as maldições, que é a morte. Vai tragar, vai destruir a morte, enfim. Mas daí no capítulo 25, verso 9, diz, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ou seja, há aqui um chamado para viver sobre a perspectiva da graça, onde Deus age. E eu sou chamada como espectador a assistir a essa salvação plena e absoluta. Que Deus nos dê condição de vivermos sobre esse poder. Que bênção. Né? Sobre esse que poder. Lição fantástica. Meus amigos, olha, a gente podia ficar mais tempo aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa para ser estudado. Eu convido você que sempre nos acompanha, estude a Bíblia, estude a lição. Isso aqui é apenas um suporte, né? Mas nós sempre exortamos que você tem que buscar o estudo da Palavra de Deus. Se você chegou aí do meio da lição, né, para frente, compartilhe no seu Facebook esta lição agora, vai lá, compartilhe. Tem sexta-feira aí que nós temos 50, 60 compartilhamentos. Vamos lá, gente, compartilha aí. Se você não compartilhar... Dá para chegar uns 200, não dá não? Dá para chegar. Só viralizar. Dá para chegar. Compartilha, gente.
compartilha na sua timeline. Agora, tem gente que compartilha tanto fake news, né? Exato, Vamos pastor. compartilhar a lição. E dá para compartilhar o link aqui do Facebook também com os contatos para que outros assistam. Ok? A gente agradece a sua audiência. Você que é do YouTube também, não se esqueça de compartilhar. Vai escrevendo seus comentários. Escreva aí de onde você é. Escreva a sua igreja. Quem sabe agora no final, escreva uma lição, uma bênção que Deus trouxe para a sua vida depois de estudarmos uma lição tão abençoada como essa. Pessoal do podcast, um grande abraço também, que você tenha uma ótima semana. Amigos, vamos encerrar aqui a nossa lição, e é claro, o pastor Robson vai terminar pedindo esta bênção a esse Deus tão maravilhoso, que um dia, que é o nosso Salvador, mas como diz o texto, né? Esse que nos salvará, que nós nos exultaremos e nos alegraremos. Que coisa abençoada, pastor Robson. É verdade. Vamos falar com ele? No meio de dois grandes intelectos, o que resta para mim é clamar a Deus, né? Rapaz, é um privilégio nosso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, mas viu, o papel de orar, de clamar, de buscar, nos faz a oração nos coloca no nosso lugar. E siga-nos nas redes sociais aí, que a gente vai postando coisas ali também, né? Muito bem, então vamos orar. Olha aí, pastor. Vamos clamar a Deus. Senhor, quão pecadores, pequenos, miseráveis, desgraçados nós somos. Tudo que há em nós, desde o nosso RNA até aquilo que é visível, está contaminado pelo pecado. Não existe nada de bom. Tudo que é bom, conforme a Bíblia, vem do céu, daquele que é o Pai das luzes, a quem buscamos em oração. Esse mundo está perdido. Os sistemas deste mundo estão perdidos. A nossa confiança, a nossa salvação está em Ti, aquele que é capaz de destruir esse rei altivo que representa o governo de Satanás na terra. Portanto, aceita a nossa entrega. Que sejamos submissos a Ti, à Sua vontade. Que a Sua graça seja única e exclusivamente aquilo que seja visto através da nossa vida. Assim, nós Te agradecemos por essa grande esperança, por essa vitória, a certeza e a segurança da salvação em Cristo Jesus. No nome de quem nós nos colocamos e colocamos esta prece também. Amém, Senhor.